As zebras dando tchauzinho aí para os favoritos, hein? Por enquanto é só oi. Domingo pode ser tchauzinho mesmo, né? Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, na Copa do Brasil não é como 25ª rodada de Campeonato Brasileiro. 31ª rodada de Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, jogo de Copa, acho que o Zubeldia e o Leonardo Jardim não entenderam. Né? O Jardim muito acostumado com pontos corridos, né? Foi campeão lá no Monaco. O Zubeldia já deveria estar mais do que acostumado com o jogo de Copa. Jogou no São Paulo, né? Campeonato Paulista, fase final, Copa. Teve Libertadores, né? Mas parece que tanto Zubeldia quanto Leonardo Jardim assumiram ali uma postura de favoritismo que só pode ser assumida pela torcida, né? O que eu percebi foi o Fluminense ontem jogando um segundo tempo como se nada acontecesse e nem fosse acontecer nos próximos 45 minutos. O Fluminense fez um primeiro tempo ok, né? O Vasco fez um primeiro tempo muito ruim. E depois o Fluminense parou de jogar. Parou de jogar. E na Copa do Brasil ganha quem quer o dobro do que o outro. Eu preciso querer 2 vezes mais do que você. E o Vasco quis. Ontem um time só quis ganhar o jogo. O outro esperou o adversário perder. O Fluminense não foi covarde, o Fluminense não foi incompetente, o Fluminense foi soberbo. O Fluminense foi soberbo. E aí se viu numa situação, depois que tomou um empate, né, se viu numa situação de protelar, levar o jogo para domingo. Afinal de contas, Agostinho Canóbio, o melhor jogador desse time do Fluminense, volta, né? O Vasco, de certa forma, não tem a mesma qualidade do Fluminense, então estaria sempre pressionado para vencer. O Vasco tem um peso de quase 15 anos sem título. E o Fluminense, jogando ali na maciota, uma hora a gente resolve, como foi contra o Bahia, como foi contra o Grêmio. Só que Copa é diferente. Copa é o time mais focado, é o time mais disciplinado e principalmente o time que tem mais fome. A gente viu na quarta-feira, o Cruzeiro parecia que já tinha se alimentado muito bem de uma feijoada e o Corinthians entrou com muita fome. O Corinthians entrou com fome e na sua limitação o Corinthians conseguiu o placar que ninguém imaginava. Ontem o Vasco, o clássico tem dessas, né? O clássico tem dessas. O ambiente do Maracanã era um ambiente muito mais vascaíno do que tricolor. É algo que chama atenção, né? O Fluminense é o administrador do Maracanã, mas nos jogos contra o Vasco parece que o Vasco administra o Maracanã. E não é por tamanho de torcida, tal, não tem nada disso. Até porque dentro do Rio de Janeiro há torcedor suficiente do Fluminense para encher, sei lá quantos Maracanãs. Mas a torcida do Fluminense parece que não dá o voto de confiança. O time fez o que fez nessa reta final e a torcida do Fluminense não dá o voto de confiança. O torcedor do Vasco, ele merece aplausos, o torcedor do Vasco, ele merece louros, né? O Vasco não ganha nada há anos. O Vasco não é relevante há, sei lá, quase 2 décadas. E o torcedor do Vasco faz esse espetáculo, seja em São Januário, seja no Maracanã, principalmente no Maracanã. E aí, o jogo de ontem, ele é definido pela fome do Rayhan. E é definido pela falta de vontade de Ganso, que tirou o corpo na hora do gol, da marcação no Rayhan, né? Que originou a falta, que vai originar o gol. O Ganso entrou ali para dar aquele toquinho de qualidade, literalmente toquinho, né? O Hércules, que faz a falta e fica caído. O Serna, que deixa o Rayhan bater a falta. E o Freitas, que tem uma atuação desastrosa, errando tudo que tentou. Tudo que o Freitas tentou, ele errou. Bateu cabeça o jogo inteiro com o Thiago Silva no primeiro gol e no segundo gol. E o Vasco sai com a vantagem de jogar pelo empate. Talvez isso seja o ponto negativo para o Vasco.
essa vantagem de poder jogar pelo empate. O Fernando Diniz e o time do Vasco não podem se iludir que o Vasco vai jogar para segurar a pressão, porque o Vasco não vai segurar a pressão. O time do Fluminense é melhor do que o do Vasco. Se o Vasco ficar apostado lá atrás para jogar no contra-ataque, o Vasco vai tomar uma goleada. O Vasco tem que jogar com a mesma fome, o Vasco tem que jogar com a mesma sede. E fome e sede, eu falo, o segundo gol do Vasco, ele é o símbolo do que tem sido a fome e a sede dessa torcida do Vasco tão carente por títulos. O Ranhão poderia ter protelado para bater, o Ranhão poderia ter tocado para trás, mas não. Ele preferiu continuar, ele preferiu seguir, ele preferiu dar origem a um lance de gol. E aí a estrela do Verratti, né? Que não é ídolo, não ganhou nada para ser ídolo, mas é um jogador símbolo desse time do Vasco. Né? É um jogador símbolo, um jogador que nunca desiste, é um jogador que luta contra o tempo, ele é uma metáfora do próprio Vasco. Né? É um jogador que tem limitações técnicas, é um jogador que tem limitações da idade, táticas, ele não é tão importante hoje para esse Vasco em termos de movimentação, mas ele é um Highlander, né? E o Highlander sai vencedor, e o Vasco saiu vencedor. Agora, muito cuidado, porque com a desvantagem, o Fluminense vai ter que jogar o que jogou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com a volta do Canóbio, o time fica mais forte. O Zubeldia só vai precisar rever a questão Everaldo. Everaldo é uma peça nula para o Fluminense, dentro e fora da área. O Everaldo não gera jogo. O Everaldo não é perigoso. O Everaldo não faz gol. Simplesmente isso. Desde o Fluminense 1, Grêmio 0, faz tempo. O Everaldo não sabe o que é fazer gol. E é um jogador que mais atrapalha, mais mata jogadas do que constrói. Então o Fluminense e o Zubeldia vão ter que repensar. Talvez seja momento de confiar na estrela da Libertadores da América. A gente sempre fala aqui que o Fluminense precisa se libertar de 2023, mas talvez seja o momento de você começar com o John Kennedy, que é um jogador de mais movimentação e certamente mata menos o jogo e gera mais jogo do que o Everaldo, né, que foi também ao lado do Freitas um dos piores. Ao Vasco cabe imaginar que não existe vantagem. Eu sei que é difícil, mas cabe ao Vasco imaginar que não existe nenhuma vantagem. Aí ele pode sair com essa heróica classificação para uma final. Vocês imaginem uma final entre Vasco e Corinthians. É uma final de zebras. Tá? Cruzeiro e Fluminense, terceiro e quinto colocados, respectivamente, obviamente eram favoritos. Mas vão ter que justificar esse favoritismo agora com fome e com sede de vitória. Fico por aqui e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.